Aos poucos, os ministros vão tomando posse, nomeando os seus secretários. A gente já viu até alguns discursos bem emocionantes. Lentamente, a Polícia Federal ela vai fazendo rastreio de grampos em cada um dos gabinetes, das salas, dos palácios e prédios. Pois é, a gente está num mundo em que isso se tornou necessário. A Luciana Lima, repórter do Meio lá em Brasília, ouviu hoje que os ministros da Justiça Flávio Dino e José Múcio da Defesa já combinaram até o prazo para que a turma de verde e amarelo na frente dos quartéis deixe o local. Sabe, manifestações políticas são legais, mas o terreno que fica nas cercanias das áreas militares, eles são considerados de segurança nacional. E bem, pedir golpe não é manifestação política, né? É aos poucos, gente, mas se tudo der certo, o Brasil começa a entrar agora num governo normal. Hoje eu estou num lugar diferente, não é? Nós estamos em Botafogo, no Rio de Janeiro, em plena obra. Essas janelas aqui atrás, elas vão ser tampadas, luzes penduradas, mais tripés e câmeras vão chegar. Esse aqui é o futuro estúdio do Meio. Os programas que vocês estão acostumados a assistir, eles vão ganhar cenário. Vivemos num tempo de mudança. Quem está conosco faz algum tempo já percebeu que as mudanças elas já vêm acontecendo. Vocês começarão a ver mais microfones no meio por aí. Estamos em Brasília, em São Paulo, aqui no Rio. A gente quer fazer as coisas um pouco diferente. É jornalismo tradicional. Nós não somos indies, não somos guerrilheiros, não somos blogueirinhos, não estamos em revolta contra o sistema. Somos jornalistas. Mas jornalistas tentando reinventar o jornalismo perante dois fenômenos simultâneos. Um é esse aqui, da comunicação digital. O outro é o ataque sistemático à democracia, um ataque que nasce do submundo da internet, procurando distorcer, romper a máquina que informa a sociedade e permite assim que as pessoas reflitam, compreendam, então votem. A máquina que mantém a democracia viva. Essas duas transformações exigem que o velho jornalismo mantenha seus valores e se reinvente. Tudo ao mesmo tempo. Se estamos conseguindo fazer isso, é por causa de vocês, quem acredita no nosso trabalho e assina o Meio. São R$10 por mês. Vá, assine. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Já que a gente está nesse calor terrível do Rio de Janeiro aqui no estúdio em obra, eu vou fazer também desse ponto de partida uma coisa um pouco diferente. Vamos fazer, como já fiz algumas edições, respostas a vocês. Estou com uma série de comentários que vocês fizeram no último ponto de partida, no primeiro desse ano. E o primeiro é do Sérgio Santos. Talvez um dos pontos mais importantes para esse novo ciclo, a responsabilidade da imprensa com a leitura da conjuntura. Sérgio, a coisa que eu não queria fazer no vídeo, e eu não quero fazer nunca, é ser aquele tipo de jornalista que fica dizendo para a imprensa como que a imprensa deve agir. Não é isso. Agora, eu acho que os últimos 10 anos, esse período entre 2013 e 2023, ensinaram para todo mundo que faz parte de alguma forma do debate público algumas coisas. E aí quando eu falo todo mundo, eu estou me referindo a nós jornalistas, claro, mas também falando de políticos, falando de intelectuais públicos, de acadêmicos, de gente ligada a ONGs, de gente ligada aos partidos, mas que são militantes. Alguns fenômenos ocorreram concentrados nesse período. Um deles é uma intensificação violenta do debate político. As pessoas, por conta das redes sociais, estão discutindo mais e mais e mais. E uma das características das redes sociais é que elas vão isolando os vários grupos em bolhas. Não é que essas bolhas não se interajam, mas é que, fundamentalmente, essas bolhas se tornam absolutamente intransigentes ao ouvir uma versão da história recente que seja contada pelo outro. Então só a sua versão vale. Só as palavras que você usa valem. Só as suas condenações valem. Isso instaurou um estado de irascibilidade que prejudicou profundamente
a própria compreensão de como que o jogo democrático funciona. Muito da crise que as democracias vivem, isso não é só aqui no Brasil, se dá por conta dessa coisa irascível, né? É ladrão, é golpista, o impeachment foi isso, o impeachment foi aquilo, a Lava Jato não sei o quê, a Lava Jato não sei quanto. Cara, a gente precisa começar a escapar dessas brigas do que aconteceu. E a gente precisa entender como que a gente vai começar a tentar interpretar a política como ela se dá. E eu acho que parte do papel da imprensa talvez seja baixar um pouco o tom, buscar menos a estridência, a gente está estridente demais, já bastam as redes sociais. Então, menos as condenações fáceis, porque fazer condenação de político fez tal coisa, fez tal outra coisa, contratou não sei quem, isso é a coisa mais fácil do mundo, e meio que está no nosso DNA de jornalista, tá? A gente vai ter que descobrir como separar o que é realmente relevante do que não é. Esse é o nosso desafio aqui no meio, ter pluralidade de vozes, ter vozes diferentes falando, mas ao mesmo tempo não cair nas armadilhas, eu acho que o termo é esse, da estridência, da condenação fácil. Tentar fazer uma cobertura mais ponderada da atividade política. Olha, depois de 4 anos de Bolsonaro não vai ser fácil não, mas vamos lá. Mariana Gazola. Pedro, acho que o maior problema em processar e julgar os generais Heleno e Pazuello é justamente a justiça militar, porque a competência desse braço do Poder Judiciário é difícil de definir e é um tema espinhoso. Eles precisam ser julgados por civis, se forem julgados por pares, absolutamente nada vai acontecer com eles. Mas não sei, a STF vai ter que brigar muito por esses processos. Mariana, eu não acho que o STF vai ter que brigar por esses processos não, sabe por quê? A justiça militar é uma coisa bem específica. Ela pune crimes militares. Ela pune aquilo que ocorreu dentro do exercício da atividade militar. Os crimes, tanto do general Heleno, quanto do general Braga Neto, quanto do general Pazuello, aqueles crimes que vierem a ser apurados e pelos quais eles vierem a ser processados, eles ocorreram no exercício de cargos civis. Eu acho que não existe qualquer tipo de polêmica a respeito disso. Como eles eram ministros de Estado, todos vejam, ministros de Estado civis. Até porque até o Ministério da Defesa é civil. Como eles eram ministros de Estado, eles têm que ser processados, eles têm que ser investigados pela Polícia Federal, têm que ser investigados pelo Ministério Público Federal, e aí evidentemente que exige um debate, talvez, sobre qual é a instância, mas provavelmente é o Supremo Tribunal Federal. Eu não sou jurista, eu posso estar errado a respeito disso. Agora, fundamentalmente, esse é um problema para a Justiça Civil. E o mais interessante, o mais importante, talvez, é o seguinte: não cabe ao Poder Executivo. O presidente Lula não tem nada a ver com esses processos. Isso é algo que vai cair dentro do MP, né, da Procuradoria-Geral da República e dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro da Justiça, do Poder Judiciário. Entendeu? Isso não tem nada a ver com este governo. Isso tem a ver com o fluxo natural de uma democracia. Elon Grandene. Bom dia, Pedro. Sobre os eleitores do Bolsonaro, os 49 milhões de votos, eu acredito que 10 a 15% são realmente os que queriam um golpe. Mas o restante desses eleitores votaram porque não gostam do Lula por puro preconceito. Elon, eu acho que, de fato, o conjunto de quase 50 milhões de votos que o Bolsonaro teve, o grosso dessas pessoas não são necessariamente fascistas ou golpistas. Não sei se são 10 a 15%, mas, enfim, eu concordo com você que não é o conjunto. Agora, tem um conjunto grande dessas pessoas que são pessoas conservadoras, são pessoas de direita, não queriam votar num candidato de esquerda. E talvez não tivesse claro para elas, até porque não estava claro para uma quantidade imensa de pessoas, de que existia uma ameaça séria, real, presente ali à democracia. Então, eu não diria que é por preconceito, por não gostarem do Lula. Existe uma questão ali que é
não são de esquerda, são anti-esquerda. E é normal, porque pessoas de esquerda são anti-direita. Olha, meio que meio a meio da sociedade, metade tende a cair para a esquerda, metade tende a cair para a direita. Por que eu estou falando isso? Porque existe a direita. E para a direita é muito difícil votar num candidato de esquerda. Agora, além disso, existe um outro componente, que é o seguinte: existe um conjunto de pessoas que talvez até votassem em outro candidato de esquerda, que não necessariamente gostam do Bolsonaro, agora, que tem um problema sério com a questão da corrupção que existiu dentro do governo do PT. Essa corrupção, depois a gente pode até falar mais sobre esse troço, por algum motivo ela não foi percebida por essas pessoas no governo Bolsonaro. Uma das razões principais para isso, evidentemente, é a rede de desinformação que foi instalada pelo bolsonarismo. Outra razão é que os instrumentos que o Estado tem de investigar o próprio Estado, de descobrir casos de corrupção, foram todos sendo tampados, né? Enquanto no governo Dilma, Polícia Federal e Ministério Público agiam livremente, no governo Bolsonaro isso não é verdade, não aconteceu. Então, você tem esse fenômeno que é o da não percepção de casos de corrupção, que é imensa dentro do bolsonarismo, tá? Agora, por fim, existe sim preconceito. Existe uma parcela da população que não gosta do Lula. Não gosta do Lula por conta da origem popular dele, não gosta do Lula porque, sei lá, porque não gosta de gente de barba. Existe isso também. Existe o preconceito com essa coisa de ser um governo que se propõe ser, antes de tudo, um governo popular. Existe esse preconceito de classe média. Eu só não sei se no voto bolsonarista ele é necessariamente predominante. A gente não tem nenhuma pesquisa que trate isso mais de forma mais aprofundada, mas eu acho que o ponto principal para ficar aqui é o seguinte: houve muitos motivos que não apenas o golpismo e o Bolsonaro e o preconceito com Lula para quem votou no Bolsonaro. E é importante a gente compreender isso, porque algumas dessas pessoas precisam ser reconquistadas para o lado da democracia. Algumas dessas pessoas podem ser reconquistadas para o lado da democracia. E não vamos esquecer de uma coisa: muitas dessas pessoas já votaram no PT antes. Então, mudanças de opinião, elas não só acontecem, como podem voltar a acontecer. Por fim, Marcos Calói. Pedro, a missão de pacificar o país por parte do Lula passa obrigatoriamente por mostrar aos que votaram em Bolsonaro, pelo menos para grande parte deles, que realmente ele, Dilma e o PT não foram responsáveis pela corrupção que destruiu o país e possibilitou o avanço da extrema-direita. O STF acabou com o julgamento com uma canetada. Será que não vai repetir a dose com Bolsonaro e permitir sua volta? Ô Marcos, eu não sei se concordo com você não, tá? A corrupção que aconteceu nos governos Lula e Dilma são de responsabilidade de Lula e Dilma. A gente tem uma cadeia de comando. Quem é responsável pelo governo é o presidente da República. Isso é dado pelo sistema presidencialista. Então, mesmo que Dilma ou até Lula não tenham sido pessoalmente corruptos, a gente não tem indício a respeito de Dilma, nenhum indício, e no caso do Lula, a justiça já tomou um monte de decisões. E todas apontam no sentido de Lula não deve nada à justiça. Agora, independentemente da corrupção pessoal ou não, houve corrupção. E há um chefe de executivo. Se você está numa empresa e a empresa tem um problema, a responsabilidade é do que a gente chamava antigamente de diretor superintendente, é do CEO. Entendeu? Numa república isso não é diferente. A responsabilidade é de quem está na presidência da república. Agora, é claro que a gente pode e deve, para não sermos moralistas aqui, ampliar o espectro da discussão. A gente tem uma estrutura da organização política, as regras do jogo, elas favorecem a corrupção.
elas favorecem a corrupção por diversos motivos. Uma das razões é que a gente foi para um tipo de caminho eleitoral que exigia campanhas de televisão cada vez mais caras. E você não tinha um meio legal, legítimo, de financiar esse tipo de eleição. Então, todos os partidos tiveram que partir para algum tipo de esquema de Caixa 2. O Caixa 2 você poderia argumentar, não, é só a Caixa 2, é só aquele dinheiro à parte. Agora, além da questão do... Digamos que vamos tolerar que o Caixa 2 não é uma coisa cinzenta. Não é um crime completo, é só uma área cinzenta aí. Digamos que a gente possa dizer isso. O problema é o seguinte, quem financia esse Caixa 2 são empresas privadas. São empresas privadas que têm expectativas a respeito do que elas vão ganhar se o candidato X ou a candidata Y vencerem a eleição para a presidência da República. E os interesses dessas empresas privadas são de contratos no governo. Isso faz com que, depois que você chegue à presidência da República, de alguma forma você tenha que cumprir o acordo. Entende? Agora, veja, se Aécio Neves, ou Geraldo Alckmin, ou José Serra tivessem sido eleitos nas eleições em que Lula e Dilma ganharam, não ia ser diferente. Entende? É isso, é dado. O PSDB tinha os mesmos compromissos, e qualquer um que chegasse à presidência da República teria os mesmos compromissos. Além disso, a gente tem a questão do Centrão, que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui, que é um problema. São políticos que são eleitos por eleições que têm uma característica muito específica, que é eles precisam trazer para os seus municípios, para as suas localidades, dinheiro público. Eles são despachantes dos prefeitos. Se eles não trazem esse dinheiro, eles não conseguem se reeleger. Então, a partir desse momento, esses deputados precisam de verbas, mesmo que sejam verbas legítimas, precisam de verbas para conseguir levar, de alguma forma, garantir as suas eleições. Então, os seus votos no Congresso Nacional passam a depender não de o que eles acham a respeito do futuro do Brasil, não o que eles acham ideologicamente, mas do tipo de dinheiro que o governo federal dá ou não dá para eles. Isso é mais um jogo político do qual a gente produz corrupção. Então, nesse sentido, você tem razão, não é culpa do Lula e da Dilma, é a maneira como o sistema funciona. A única maneira de você chegar à presidência da República é fazendo esse jogo, tanto com o Centrão, quanto a respeito do financiamento das campanhas. Tem muita coisa na estrutura do jogo da democracia brasileira que a gente precisa mexer. Cara, não vai ser mexido nesse mandato. Não dá, já tem briga demais para comprar. E é por isso que eu volto à minha resposta inicial. A gente vai ter que ter um grau de tolerância aí. A gente vai ter que ter um grau de tolerância em nome da democracia. Isso quer dizer tolerar a corrupção? Não. A gente tem que esperar desse governo que cuide de corrupção. Que quando corrupção for percebida, porque vai ser percebida e vai ser descoberta, tá? Qualquer governo transparente vai descobrir malfeitos dentro dele. Isso tem que ser imediatamente identificado, punido, controlado, tudo mais. Agora, a gente vai ter que entender que o Brasil está funcionando assim, que a nossa democracia está capenga e que o processo de conserto dela não vai se dar em 4 anos. A gente tem uma coisa aí de pelo menos 10 anos de construção de novas regras e com esse Congresso Nacional não vai ser agora que boa parte das regras que são necessárias mudar, e essas mudanças vêm do Congresso, não é agora que vai acontecer. Então, serão 4 anos difíceis, complexos. Mas, gente, democracia é um processo de construção. Então vamos entender como é que as coisas funcionam
e vamos construir, não é?